Então, primeiro eu quero me apresentar, né, para quem não me conhece, né, nesse novo projeto que eu estou começando. Eu sou Márcia Freitas, sou psicóloga, sou formada, tem 3 anos que eu sou formada, já tenho clínica há 2 anos e meio, né, eu trabalho no atendimento clínico. E eu achei bem importante falar, né, sobre esse tema, que é o encerramento de ciclos, principalmente agora, fim de ano, né, encerramento de ano, encerramento de que para quem acredita também encerramento de ciclos, né, que está muito, as pessoas estão muito postando que é o encerramento de um ciclo de 9 anos, vamos dizer assim, né? Então é para começar um novo. E na clínica tenho atendido muito, né, essas questões de crises, né, que as pessoas estão enfrentando relacionada a não encerramento de ciclos, tá? Então, a gente vai começar com um termo que eu gosto muito de conversar e refletir sobre ele, que é um tema, um dizer, né, um conceito que eu tirei do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que para quem não conhece, ele é um livro muito terapêutico, né? A questão do feminino, a questão da conexão, né, de nós mulheres com o nosso feminino, que é tão importante, né? Então esse termo que é ligado a essa live, que me deu a ideia de fazer essa live, o termo chama vida, morte e vida, tá? Não é vida e morte. E nós não vamos falar sobre esse assunto hoje, né? De términos a respeito da morte física, tá? Nós vamos falar sobre uma morte simbólica, tá? Toda vez que eu falar de morte aqui nessa live, né, nesse estudo, né, que não é mais live, é um termo morte simbólica, tá? Porque o meu trabalho eu trabalho até a minha abordagem analítica, né, de Jung, mas eu também aborda também um pouco da psicanálise, né? Então eu quis trazer para vocês esse termo também, porque a escritora também ela é dessa abordagem, né, do que utiliza o simbólico, né? A gente utiliza o simbólico para facilitar a nossa compreensão das coisas que a gente atravessa na vida, das crises, do nosso processo de autoconhecimento, né, e de várias coisas, né, de interpretação da vida, vamos dizer assim, tá? Então, toda vez que eu falar morte, é uma morte simbólica, é um término simbólico, tá? Necessário. Então, esse termo de vida, morte e vida, ele traz pra gente esse encerramento de ciclo, né? Porque existia alguma coisa ali, né, uma vida, alguma coisa ali que estava vitalizado, vamos dizer assim. Isso pode abarcar processos de todos os âmbitos da nossa vida, tá? Trabalho, relacionamento, atividades, amizades, tudo, né? Ali tinha uma vida, aí houve a morte, né, daquilo, desvitalizou, precisa ser encerrado, né, para que haja uma nova vida, né? Então não é um processo de vida e morte, não é um fim, tá? Lá para o final eu vou até comentar sobre isso, né? Da postura que a gente assume perante o processo que vai determinar se realmente é o fim ou se é uma transição. É um recomeço, né? Que é o morte, vida e morte. É o vida, morte e vida. Então, eu queria começar aqui com essa introdução, né? Sobre esse aspecto. E dizer que, por natureza, a vida já tem esse olhar transformador, né? Muitas das vezes a gente não entende que a vida ela é movimento, né? A vida ela é movimento, a vida ela é cíclica, é da natureza dela, é uma lei da natureza, é uma lei da vida, né? Que tudo evolua, que tudo mude para evoluir. Não é mudar por mudar, né? É mudar para ir para um patamar melhor de vida, mais potente, mais amplo, né? Que a gente se amplie, que a gente
alcance patamares maiores de potência, de muitas cores, né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos a gente pode alcançar essa melhoria, tá? Então, assim, a gente vai começar com esse conceito de que a vida já tem esse aspecto transformador, tá? É uma lei da vida. E o que diferencia, né, essa questão do você fluir com a vida? O fluir com a vida é quando você solta o controle, quando você aceita o fluir dela, o que a vida te traz, né? O encerramento de ciclo, ele chega muitas das vezes contra a nossa vontade. Muitas das vezes a gente não quer, né? Muitas das vezes a gente não concorda, né? A gente não está preparado, né? Mas a vida, ela não pergunta, ela não deixa opção às vezes, né? A gente escolhe a postura que a gente assume, né? Para esse processo de encerramento de ciclos, a postura que a gente quer assumir. Mas a vida, essa questão de encerrar ciclos, ela tem as leis próprias, né? A vida traz pra gente as dificuldades, as crises, com o intuito da gente se transformar, né? A gente se conhecer, a gente se olhar e a gente se transformar, tá? Só que às vezes a gente bate o pé, a gente tem reações, às vezes, muitas das vezes, reações contrárias, né? A gente paralisa, né? Tem várias reações, né? A gente fica parado, a gente olha para trás, a gente fica estagnado no passado, né? A gente não deixa fluir para o futuro. E o que determina, às vezes, a dificuldade, o sofrimento desse processo é muito mais a nossa postura do que o que a vida traz necessariamente, tá? Porque assim, esse poder transformador é uma potência que a gente já traz também, né? Fora a semente, né? A potência do que a gente vai se tornar, já estar dentro de nós, o poder transformador inerente ao ser humano. Nós temos esse poder de transformar, se a gente fluir com a vida, tá? Então, muitas das vezes, essa questão da morte simbólica, né, como a gente encara essa morte simbólica, do que tem que ir embora, do que a gente tem que soltar, a gente tem que desapegar, tem muito a ver com a nossa postura, esse sofrimento, né, maior ou menor. Porque assim, se a gente assume uma postura de não transformar, de não se transformar, de não fluir com o processo, de não aceitar, encarar, né? Realmente a morte simbólica, essa morte, é um fim. É um fim ali. Acabou, né? Às vezes as crises vêm na vida da gente, a gente encara assim as perdas, né? Os lutos que a gente tem que passar. A gente vê como fim. Porque a gente não aprendeu nada ali. A gente paralisou. Mas se a gente segue o fluxo da vida, a gente aceita o processo, a gente flui junto, né, com esse processo, ela traz pra gente transformação. E essa transformação, ela traz o quê? Ela traz renascimento, né? Então a morte simbólica, se a gente flui, ela não é fim. Ela é o renascimento. É a vida, morte e vida, né? Existiu uma vida ali que não existe mais, mas que outra vida virá, né? Outro processo virá, outra forma de fazer, outra forma de ser. A gente aprende muito na vida, às vezes, que a gente é íntegro quando a gente permanece igual, a gente não muda, né? Só que pela psicologia, né, a gente conhece outras coisas, a gente começa a se aprofundar no autoconhecimento e a gente descobre que isso é uma crença, né, muito enraizada, né, na humanidade. E
que não é assim. Se você olhar para a natureza, né, as sementes brotam, as sementes crescem. Algumas folhas ali dá folhas, frutos, né? Então assim, ó, as folhas caem, outras novas nascem. E muitas das vezes para as novas nascerem, as mais velhas têm que cair, né? Porque ali a potência, né, da flor, ela vai para as folhas que estão por vir. É isso que acontece nesse processo de finalizar os ciclos, de transformar, né? O que eu quero trazer para vocês é essa mensagem, que o transformar ele traz com a gente, traz pra gente essa questão do soltar, desapegar, confiar. São características femininas, tá? Outra coisa que eu queria falar. São características femininas, mas não quer dizer que seja só das mulheres. Para quem conhece a abordagem, né, da psicologia analítica, que eu trabalho no meu consultório, né, com Jung, a mulher, ela tem a essência feminina, né, mas os homens, eles têm uma essência no inconsciente, uma parte dessa essência feminina dentro, no mundo interno. Entendeu? Não vou entrar agora, né, nesse conceito, mas então, enfim. A energia feminina tá aí para todo mundo, tá? Todo mundo tem essa energia feminina porque todo mundo atravessa processos. Todo mundo vive crises e todo mundo tem que evoluir nesse sentido, né, de se transformar. Então, vamos dizer assim, a questão de você encarar o processo, confiar no processo, desapegar e soltar do processo, é uma função feminina, sim, né? E para isso a gente tem que ter muita coragem, né? Como eu sempre falo no consultório, né? A coragem, você não precisa esperar a coragem vir, não, porque ela nunca virá. A coragem, ela é feita do medo, né? Você diminui o medo e vai, e faz, e encara. Quanto mais você desafiar o medo, mais corajoso você fica, né? O medo é necessário na nossa vida, porque ele que dita o que é perigoso ou não, né? Ele nos protege, ele tem a função dele. Só que ele não pode ditar a nossa vida. E para isso nós precisamos ser corajosos. Sim? Né? Para encarar esse processo de transformação, de encerramento de ciclos, nós precisamos de coragem. Porque nós sabemos que temos que atravessar, né, esse processo muitas das vezes doloroso. Não é fácil. Muitas das vezes é muito difícil. Mas é que temos que confiar. Outra palavra feminina, né, do nosso feminino, confiar. Muitas das vezes no encerramento de ciclo a gente não vê o novo ciclo brotar. A gente tem que terminar, fechar a porta, não ver o chão e pisar. Pisar no nada. Mas ele vem, né? A vida depois da morte vem, da morte simbólica. Porque é o renascimento, é a transformação. Só que muitas das vezes o nosso processo, ele atravessa isso, atravessa o confiar, atravessa o desapegar, atravessa o desidentificar, que eu trabalhei aqui, né, nessa questão, de você, de repente, abrir mão. Eu acho que não é nem conscientemente, às vezes, né, de você abrir mão de uma identidade. Você se desidentificar com o papel que você está ocupando na sua vida agora, que não serve mais, que não cabe mais, que não te preenche, né? Muitas das vezes a vida traz pra gente coisas pra gente olhar, desafios pra gente olhar, que a gente já tá parado, que aquilo já desvitalizou, aquilo já não faz mais sentido na nossa vida. E que a gente precisa encarar e ter coragem, né? Morreu, é uma morte simbólica, acabou. Muitas das vezes precisa dessa finalização para você seguir mais plena,
né, com a nossa verdade, porque às vezes a gente se identifica com questões nossas, com versões nossas que não existem mais, né? Hoje eu tenho 46 anos, vou completar meu 47 agora, em 2026. Não tem cabimento eu viver da mesma forma lá atrás, como eu era adolescente, como eu era criança. Não tem cabimento, eu já passei tanta coisa, né? Nós passamos por tanta coisa. Foram tantos ciclos que se fecharam, outros que se abriram. Mas se a gente ficar carregando toda essa bagagem pesada, que não serve mais, não estou falando de bagagem positiva não, gente, porque a sabedoria, né, vai muito dessa bagagem que a gente carrega de experiências boas. Eu estou falando de coisa inútil. Ciclos, coisas, relacionamentos, coisas pesadas que já morreram, já terminaram e que a gente precisa superar. Versões nossas que não existem mais, não tem cabimento às vezes da gente estar vivendo como a gente vive hoje em determinados aspectos, entendeu? Isso pode ser em qualquer área da nossa vida, coisas que não fazem mais sentido para o nosso eu, né, interior, para a nossa essência, para quem a gente deseja ser, né? Não é assim, a gente sonhou, vai se realizar, não é isso, mas no fundo, a gente tem um chamado interno da nossa essência a nos transformar. Para quê? Nos transformar em quê? Nos transformar para aquilo que a gente veio fazer e veio ser, para a nossa essência. É isso que a vida quer. Ela não quer jogar a gente longe do que a gente tem que ser, ou do nosso lugar. Ela quer trazer a gente de volta para casa, né? Esse termo que muitos lugares aí. O que é saudade de casa? O que é querer voltar para casa? A saudade de casa é a saudade da gente, do nosso lugar, de onde a gente finca o pé, né? Da nossa verdade, da nossa essência, da nossa potência, né? Vamos falar de novo aí em semente, né? Outro aspecto a gente tem que trazer. Nós já trazemos tudo dentro da gente, tudo que a gente precisa para se transformar, desde o começo até o fim. A gente tem dentro da gente esse recurso. Muitas das vezes a gente não acredita que tem, mas a gente tem, né? É lógico que precisa de ajuda muitas das vezes, né? Eu sou psicóloga, eu apoio completamente uma terapia e eu apoio mais, eu apoio que quem não tem condições de fazer terapia, que eu acho difícil, né? Porque tem até no YouTube, tem muita coisa de autoconhecimento, não é terapia propriamente dita, mas é um processo de autoconhecimento, então tem muitos lugares, né? E no processo terapêutico mesmo tem muitas formas de terapia. Mas eu acredito que esse processo de transformação, do começo ao fim a gente já traz, a gente já tem esse poder, essa função de transformar, tá? Tanto que a gente às vezes atravessa, tem incômodos, né? Eu tenho na clínica muita gente por questões de ansiedade, depressão, né? E a gente acha que isso é o que hoje, né? Eu, como psicóloga aqui, o que eu nem acho, eu tenho certeza, né? A nossa sociedade, ela tá muito enraizada só no fazer, né? No possuir. E isso a qualquer preço. A gente abandonou o nosso autoconhecimento, a gente abandonou a nossa essência, a gente abandonou o sentido da vida. Por que a gente está aqui? Por que a gente faz o que a gente faz, né? Não vou entrar no mérito de quem precisa trabalhar para sobreviver, não é isso. Só que a gente precisa de muito mais do que isso, né? E outra coisa é a questão de você não ter como concretizar e controlar tudo o que acontece na vida. Nós não temos esse poder, mas nós temos a escolha de como atravessar, de como encarar, né? E o fluir com a vida, né? O soltar, o desapegar vem e encontra isso, né? Pessoas controladoras vão sofrer mais. Quem despertar para essa questão, né?
do deixar fluir, do soltar, vai sofrer menos. Não vai deixar de sofrer, porque o processo é dolorido. O sofrimento vem. Só que ele tem que ter validade, não é mesmo? E como a gente pode dar uma validade menor para o sofrimento? É a gente fluir com o processo, né? Eu falo muito para meus pacientes, é assim, a gente pode cair, mas a gente não pode demorar no chão, entendeu? Todo mundo cai, né? Momentos da vida difíceis tem para todo mundo. A diferença é o tempo que a gente fica no chão. A gente tem que recuperar e levantar, né? E o processo é esse. O processo de transformação é inerente. Ele virá, querendo ou não querendo. A gente querendo ou não querendo, ele vai vir. Que a gente precisa disso para poder se desenvolver. Sabe qual é o benefício de você atravessar o processo de transformação e de renascimento? É que você sai mais fortalecido, você sai mais potente e você sai mais inerente, né? mais poderoso em relação à sua essência, mais perto daquilo que você veio fazer. Então eu acho que nesse fim de ano a gente pode fazer um balanço, né? Do que a gente quer levar para 2026, do que a gente quer carregar, do que a gente quer soltar, do que a gente tem que encarar que ainda dói. Tem coisas que são muito doloridas, né? No consultório eu vejo muita coisa. Mas eu quero trazer para vocês que também, gente, não tem tempo para atravessar esse processo, mas ele tem que ser feito, tem que ser encarado. Estou falando de um tema aqui, não é só de fim de ano, né? Encerrar ciclo não é para o fim de ano só. Tá propício agora, né? Muita gente tá falando disso, então eu quero falar esse tema porque como ele atrapalha no processo às vezes terapêutico da clínica, como eu vejo tanta gente sofrer. Não é que tem que sofrer, não, tem que sofrer, mas não tá sofrendo pela perda ou pela transformação em si, tá sofrendo porque tá apegado, tá dificultando o processo. Então vamos olhar, né? Eu estou aqui para falar, para mandar essa mensagem. Vamos olhar o que a gente pode fazer para ajudar o processo. Vamos encarar que tá inerente à vida, vai acontecer. Às vezes é difícil a gente constatar isso, gente. Mas ciclos vão se encerrar. Sabe por quê? Se ele não for encerrado, ele vai se repetir. É uma lei natural de transformação. Ou você se transforma, ou tudo se repete. Nós, às vezes, estamos vivendo coisas aí na nossa vida, né? Situações, relacionamentos, apegados àquilo. E repete. Sabe por que repete? Porque a gente não encara que a gente tem que mudar, a gente tem que sair dali. A gente tem que ser outra pessoa, ter outra postura. A gente tem que mudar. Muitas das vezes a gente tem que dar um limite. Muitas das vezes a gente tem que ser, né, maldoso, entre aspas, que a gente na terapia a gente não fala, que todo mundo tem uma maldade, né? Nós já sabemos também, isso vai, né? Não adianta achar que a gente tem que agradar sempre, porque a gente não vai conseguir, tá bom? A gente tem que fluir com o nosso processo. Então a gente tem que colocar a cabeça para refletir e pensar o que tem que ser feito a nosso favor, tá? Encerramento de ciclo vem trazer isso, vem trazer uma transformação necessária para um renascimento que muitas das vezes traz tanta coisa linda, tanta potência enterrada dentro da gente. Às vezes a gente não acredita, né? Que o chão vai aparecer, que vai aparecer outra porta, que muitas das vezes vai ser melhor. A gente não acredita, mas é assim, tá? Qualquer dia eu vou fazer uma live falando da minha trajetória aqui. Só o processo
da minha trajetória como psicólogo já tem muita coisa, mas eu queria falar até da minha vida um pouco, assim, me expor muito, né? Não sei, vou ver. Mas eu falo de experiência própria. Vale muito a pena, às vezes, a gente atravessar essa morte simbólica para trazer um novo, uma nova vida, tá? E a gente não tem que ter medo de ser plena, de ter nossa plenitude. Vou falar uma palavra aqui, mas não é nem para levar para o lado de poder financeiro. A gente não tem que ter medo de ser grande. E o grande, eu falo, não é nem maior, nem menor que ninguém. O grande que eu falo é de ser inteiro. O grande é inteiro, né? A gente ser plena, ser quem a gente veio ser, fazer o que a gente veio fazer, ver sentido nas coisas, fazer as coisas com vontade, viver com plenitude, viver com alegria, né? Eu falo viver com alegria porque, assim, a felicidade são momentos, né? A gente não veio aqui para ser feliz. Sabe por quê? Porque a gente precisa encerrar ciclos, a gente precisa perder, a gente perde as pessoas, né? A gente perde os lugares, e isso traz sofrimento. A gente não consegue ser feliz o tempo todo, né? Mas se a gente olhar para tudo que já passou, tudo que a gente já conseguiu ultrapassar, né? Todos os encerramentos que a gente já fez, todas as perdas que a gente superou, né? A gente vê que a gente consegue. E isso tem que trazer pra gente, assim, um acolhimento grande, né? Uma esperança, assim, confiar, acreditar que vai dar certo, porque vai, né? O vai dar certo que eu falo, não é o vai dar certo que a gente quer, mas é o vai dar certo que é ir para isso que eu vim. É esse sentido da minha vida que eu tenho que cumprir. É essa pessoa que eu tenho que ser. Então eu quero deixar para vocês essa mensagem de que esse conceito de vida, morte e vida é muito bonito e ele é muito necessário nas nossas vidas. Ele sempre vai existir, porque tudo muda o tempo todo, né? Igual a música do Lulu Santos. Tudo está em movimento, tudo é cíclico e é necessário ser, né? A água que fica empoçada ali, ela apodrece, né? A planta também, ela precisa se desenvolver, ela morre, ela nasce, ela morre. Tem as estações do ano, né? Tudo é simbólico. Para quem gosta, né? Quem é bom observador, observa o simbólico, né? Essa natureza, às vezes está tão longe da gente, está perto, né? Ela vem trazer pra gente lições, né? De que tudo é cíclico. E se é cíclico, tem um porquê, né? É uma coisa também que a gente não fica estagnado, né? Eu gosto muito disso, assim, coisas que a gente não... estão sempre desafiando a gente, né? É pra gente não paralisar a gente, né? Nós somos muito mais do que estamos agora, entendeu? Nós não somos só essa realidade que a gente vê agora. Nós temos um caminho longo pela vida, pela frente, né? A semente está plantada, né? Desde quando a gente nasceu, ali o bebezinho, semente, a gente já veio com toda essa potência. Toda a potência do que a gente tem que ser, né? Até o dia da nossa morte, de fato, né? Que não for mais simbólica. Mas nesse dia de fato, que for simbólica, que for de fato, né, verdadeira, se a gente já tiver feito as outras mortes, a única coisa que a vida leva é o corpo. O resto está aqui. E com certeza a gente vai embora com muito menos peso, né? E isso que eu quero convidar vocês, que vocês levem para 2026 somente o necessário, tá? Faça um balanço aí do que tá mais fácil de soltar, né, gente? Mas o que não tiver tão fácil, que você faça uma reflexão. Que já coloque o pé no caminho, tá? Para facilitar
esse processo aí, né? E agora eu não tô falando nem só como psicólogo, tô falando como ser humano, né? A Márcia que já passou por tanta coisa. Mas assim, 2026 tudo novo, vida nova, para quem realmente se esforçar, quem quiser, quem conseguir, tá? Porque eu acho que a gente tem que ter empatia com todos, quem conseguir. Mas não tirando da mente que o que espera vocês do outro lado é a vida de novo, é outra vida. É preciso morrer para viver, né? Eu queria deixar para vocês essa mensagem, né? Eu vou ler aqui uma mensagem aqui que está escrito no meu livro terapêutico, meu caderno terapêutico, que todas as vezes que eu precisei ajudou muito, tá? Então eu queria que vocês ficassem com essa mensagem para 2026, tá? Não é só 2026, a qualquer momento da sua vida você pode começar o seu processo de encerrar o ciclo, tá bom? Diz assim, ó: o sentido da vida em alguns momentos muda e sentimos a necessidade de fazer uma revisão da caminhada até aqui. O que fazia sentido já não faz mais. É preciso agora abrir o cadeado das nossas crenças e limitações. Somente assim evoluímos. Abra o cadeado e deixe ir o que não te faz mais bem. Uma mensagem que eu vou deixar para vocês. Abre o cadeado. Ele está aberto. Muitas das vezes a gente acha que ele está trancado. Às vezes a gente tem medo de encarar sozinho, né? Uma nova fase, um novo ciclo. Mas isso não existe. Não existe. Porque se a gente fluir com o nosso processo de verdade, da nossa verdade, a vida conspira a favor. A vida, o universo, Deus, a espiritualidade, os nossos amigos, quem confia na gente. É tanta ajuda que eu não sei. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês. Então eu queria que vocês ficassem com essa mensagem. Emocionei um pouquinho aqui agora, mas a gente não veio para isso, né? Então a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Como terapeuta, essa mensagem linda de esperança, né? De amor, de tudo de pleno que você pode ter na sua vida. De que você precisa abrir o cadeado, você precisa desapegar, você precisa fluir junto com a vida. Muitas das vezes a gente não tem escolha, muitas não, todas as vezes, né? Mas a postura de enfrentamento depende da gente, tá bom? Então, gente, eu vou terminar agora, né? Vai ficar gravado aí, vou deixar no meu canal. Pretendo fazer outras gravações, fazer lives também, outros posts no meu canal. Para quem gostou, né? Se vocês quiserem compartilhar, né? Porque tanta gente que precisa, né? Ter esse conhecimento. E eu agradeço cada um de vocês que assistiu esse vídeo, cada pessoa que me fortaleceu a começar esse projeto, tá? E que vai ser tudo de bom, tenho certeza, né? Porque ciclos já foram encerrados e esse é um novo ciclo, né, da minha caminhada. Então eu agradeço a todos, tá? Pela atenção e confira aqui no canal, né? Mais possibilidades de live, enfim, a gente vai sempre bater esse papo aqui, tá bom?